Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que nós chegamos aqui à unidade número 7, onde nós vamos falar sobre estratégia em serviços. Pessoal, nas últimas aulas aí a gente tem conversado sobre serviços, né? Já vimos aí que o serviço ele tem as suas peculiaridades, né? Já vimos que os serviços eles se distinguem de produtos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses critérios, né? Como que a empresa que atua em serviços, pode adotar algumas estratégias aí para atender melhor o seu consumidor. Tá bom? Então é importante a gente iniciar ali a leitura e a gente perceber que logo ali no início a gente percebe que existem dois tipos ou dois níveis diferentes de contato, né, entre a empresa e o cliente. O primeiro nível é chamado de serviço de alto contato e o segundo de baixo contato. Quando a gente fala, pessoal, de serviço de alto contato, a gente está falando de uma participação no processo muito grande por parte do cliente. Ou seja, existe um contato ativo entre o cliente e o consumidor. Ou melhor, entre o cliente e o prestador de serviço. Né? Isso acontece na maioria daqueles que prestam serviços. Tá? Então, quando a gente fala aí de hospitais, né, de restaurantes, de hotéis, de cabeleireiros, né, tudo isso está diretamente ligado aí a um alto contato do prestador de serviço com o cliente. Já no baixo contato, né, os serviços ocorrem de forma quase que impessoal, ou seja, a longa distância, né, é marcado esse baixo contato é marcado muito pela ajuda que a tecnologia traz, né? Ou seja, a tecnologia hoje faz com que serviços sejam prestados ao cliente sem problema nenhum da presença física do prestador de serviço. Tá? Um exemplo disso são os serviços de televisão, caixa eletrônico, né? Ou até bancos online, e por aí vai, internet, banda larga. Todos esses serviços existe um baixo contato por parte do consumidor com o cliente. Por que a gente viu esses dois níveis, né, de contato com o cliente? Porque quando a gente fala do primeiro nível, que é o nível do contato mais próximo, onde o cliente ele atua de forma pessoal ali na realização do serviço, junto com o prestador, a gente precisa entender um pouquinho sobre a questão da distribuição, né, lugar e hora em que esse serviço vai ser prestado e o consumidor irá consumir esse serviço. Tá? Por que eu falo isso? Porque hoje, galera, quando a gente fala de prestação de serviços, a gente hoje fala um pouco do encantamento em que o prestador de serviço tem que ter na hora de oferecer ao cliente o serviço dele. Imagine você chegar em um lugar para receber um serviço prestado de um profissional e perceber que o ambiente não é agradável, o ambiente deixa muito a desejar. Né? Isso vai impactar diretamente na visão do consumidor no serviço. Porque o consumidor pode pensar o seguinte: poxa, se o local aqui onde vai ser prestado serviço não é agradável, imagine o serviço a ser prestado. Tá? Então, o que os prestadores de serviço têm feito ultimamente? Eles têm criado um ambiente para distribuir esse serviço de forma agradável, que cria ali um grande impacto, né, e forme a imagem da empresa diante do público prestador, do público consumidor. Tá bom? É bem verdade que isso também vai aumentar um custo envolvido na prestação de serviço, tá? Mas é necessário, justamente para o encantamento do cliente. Falando ainda sobre essa questão de como deve ser a distribuição, é importante notar que hoje as empresas elas atuam muito com a questão do contato com os clientes. Então, um exemplo, quando você fala de uma consulta médica, lembra do que eu falei anterior a essa fala. A questão da distribuição está diretamente ligada à consulta médica. Né? Então, o cliente vai avaliar ali o lugar de distribuição, né? Assim, juntamente com a consulta médica. Vamos dizer que você vai contratar para você, para sua família, um seguro para o carro, um seguro veicular ali para o carro da família. Quando você chega no lugar combinado, o ambiente é totalmente despreparado para receber pessoas. Qual é a sua visão em relação àquele serviço que vai ser prestado para você posteriormente? Então você vê
que o contato físico do cliente com o prestador de serviço envolve ali o lugar de distribuição. Tá? Então é muito importante que o canal de distribuição esteja pronto e apto a receber o cliente e gerar no cliente um encantamento. Tá? Isso, inclusive, para distribuição ou canal de distribuição de serviço não físico, como eu falei aqui, da banda larga, do banco, né, do Internet Bank. Quando você precisar desses serviços, né, você vai entrar em contato e você vai tentar, de alguma forma, ser atendido, né, por um canal, né, para o prestador de serviço. E se esse contato não for dos melhores, acontece a mesma coisa do contato físico ali com a pessoa que está ali vendo um lugar que não muito agradável para que ele receba ali a prestação de serviço. Tá, galera? Isso acontece tanto com alto contato como baixo contato. Então é importante as empresas notarem essa questão de como prestar o serviço, o lugar de distribuição, de realização. Essa unidade também, pessoal, a gente fala que existem clientes que vão até o lugar de serviço, né? Existem organizações que vão até o cliente e existe organização e cliente que realizam a transação à distância. Quando a gente fala que um cliente vai até o local de serviço, a gente está falando aí que essa disponibilidade de serviço pode acontecer em lugar único, né, ou em vários locais. Por exemplo, quando o cliente vai até o serviço, ele pode estar indo ao teatro, ele pode estar indo ao salão de beleza, que é um lugar único, ou pode ser também ali em vários locais, né, onde o serviço pode ser prestado. Um transporte público, um exemplo, né, ou seja, existe em vários lugares. Rede de fast food, uma variedade também. Então você vê que o cliente ele pode escolher um lugar fixo, único, e pode escolher também um lugar ou outros lugares aí para alcançar e para preencher o serviço que ele tanto quer. Segundo ponto, a organização de serviços vai até o cliente. É o caso do prestador de serviço que lava carro, que faz manutenção em casas, pinturas, né? E também vários locais, ou seja, serviços de entrega. Você vê que as empresas que fazem serviço de entrega enviam em vários lugares. Eles trabalham com pacotes, né? A pessoa que trabalha com resgate de veículos aí danificados nas estradas também atua em vários lugares. Tá? Ele não atua só em um lugar, ele atua em vários lugares. Então você vê que a organização ela pode prestar serviço em lugar único, mas também pode prestar serviço a vários lugares aí. E por último, a organização e cliente realizam transações à distância. Em lugar único, operação de cartões de crédito, emissora de TV a cabo, né? Ou seja, existe um único lugar. E quando a gente fala de rede de comunicação ou empresas de telefonia, a gente fala de uma empresa que atua em vários lugares. Tá bom, pessoal? Então existem esses 3 caminhos aí, cada um deles com a sua forma ideal aí de atender o cliente. Uma coisa que é importante nessa unidade também, galera, e vale a pena destacar aqui, a gente caminhando já para o final, é falar sobre os critérios de desempenho, né? Os critérios de desempenho. No momento em que ocorre ali a prestação de serviço, né, ou seja, o funcionário está ali instalando, trabalhando, ou seja, os funcionários estão expostos ao cliente, lembrando que no serviço o cliente faz parte do processo seletivo. Né? Então os clientes eles estão ali avaliando o serviço a todo momento. Então o primeiro passo que o cliente faz é justamente avaliar o serviço. Né? Isso, para o prestador de serviço, pode ser bom ou pode ser ruim. Para isso, o prestador de serviço ele tem que criar ali todo um mecanismo para ele alcançar o sucesso, justamente ali para o cliente que está ali com alto contato com ele. A avaliação do desempenho, pessoal, ela perpassa aí por vários critérios, né? E é importante o prestador ficar atento a isso. Então, exemplo, o acesso. Esse critério busca uma avaliação do grau de facilidade encontrado pelo cliente para entrar em contato com o prestador de serviço. Como no chamado serviço de alto contato, que são os que ocorrem na maioria das vezes, o cliente precisa estar presente na prestação de serviço. O critério acesso torna-se fator imprescindível de avaliação. Este acesso é avaliado por fatores como facilidade de chegar ao local, proximidade e disponibilidade de estacionamento. Então, como eu falei, vamos dizer que você, menina, você, minha aluna, vai até uma cabeleireira. Vamos dizer que você está indo no shopping fazer o seu cabelo, fazer suas unhas. Né? A primeira coisa que você vai perguntar esse shopping ele é de fácil acesso? Ele me disponibiliza um estacionamento dentro daquilo que eu posso pagar? Né? O horário, né, da prestação de serviço
é acessível? Então são coisas primordiais aí para que o prestador de serviço possa entender que ele precisa ter uma praça boa. Lembra dos 4 P's? A praça, o P da praça? É justamente o acesso. Ou seja, quando for vender o produto, eu preciso encontrar um lugar em que tenha bastante movimentação e meu produto tem ali saída. O serviço é a mesma coisa. Eu não posso querer prestar meu serviço num lugar que as pessoas não conseguem chegar. Né? Então, por isso que muitas empresas preferem atuar em lugares centrais. Então, toda cidade tem um centro. E ali no centro se oferece os principais produtos e serviços. Por quê, professor? Pelo fácil acesso. Segundo, velocidade. Galera, tempo é dinheiro. Né? Então, assim, quando fala velocidade, a gente também está falando não só do atendimento, mas está falando também na realização do serviço. Muitos serviços, pessoal, eles têm aí tempos de médio a longo prazo para serem concluídos. Né? Então, é importante, a todo momento, o prestador de serviço estar em contato com o consumidor para que não crie ali uma falsa expectativa de que aquele produto vai demorar X tempo. Por exemplo, é sempre bom, antes de iniciar uma prestação de serviço, de alguma forma o prestador deixar claro ali o tempo necessário para a conclusão daquele serviço. O serviço vai demorar o quê? Minutos, horas, dias? Então, coloca para o cliente o padrão que você costuma demorar para que você não tenha problema com o cliente. Porque a gente vive num mundo hoje, galera, em que as pessoas estão altamente conectadas. Existe velocidade em tudo. A gente não tem mais paciência para esperar. Né? A gente vê isso em todos os lugares. Numa fila para pagar uma conta, numa fila de supermercado, né? Numa fila para ser atendido no restaurante. A gente não tem paciência de aguardar. Isso acontece também quando se fala de prestação de serviço. Tá? Então a velocidade é o segundo fator que o prestador de serviço tem que ficar atento na hora do desempenho dele, para que ele não possa perder aí uma boa avaliação por parte do consumidor. E terceiro, consistência. Né? Ou seja, significa conformidade com a experiência anterior obtida, ou em outros termos, a ausência de variabilidade no processo ou resultado apresentado. É importante, pois ajuda a formar na cabeça do cliente uma imagem, uma expectativa do que ele irá receber. Tá? Por sua vez, essa imagem mental deve ser coerente com a capacidade do prestador em atender a demanda. Como a maioria dos clientes são avessos a risco e gostam de repetir experiências agradáveis, a consistência na entrega do serviço é um elemento importante para a avaliação. O que é a consistência, pessoal, assim, de forma exemplificada? Vamos dizer que você precisa de alguém para fazer um serviço na sua casa. Você procura aí alguém para trabalhar como pedreiro, mestre de obras. Você vai procurar uma pessoa de sua confiança para indicar você, caso você não tenha. Então você estará ouvindo a outra pessoa falar deste profissional que vai prestar um serviço para você. Esta pessoa que fala para você o que ele fez na sua casa vai criar em você uma expectativa em relação financeira, de tempo e de qualidade de trabalho. Então ele vai contratar esse profissional prestador de serviço com esses critérios já pré-estabelecidos no colega dele que ele perguntou. Né? Então isso, quando a gente fala ausência de variabilidade, é que você não pode prestar um serviço muito bom na casa de um e muito ruim na casa do outro. Então, o equilíbrio entre essa variabilidade tem que ser muito mínimo, né? Para que ele consiga manter ali a qualidade alta em todas aquelas casas que ele prestou o serviço, no caso aí a alvenaria. Tá bom? Quando a gente fala desse desempenho, a gente tem outros também, tá, galera? Então a gente tem aí uma esteira de critérios para avaliação da qualidade do serviço que apresenta aí vários. Eu apresentei 3 que são os principais. Mas tem competência, tem velocidade do atendimento, tem atmosfera do atendimento, tem custo, tem elementos tangíveis, tem a flexibilidade, credibilidade, segurança. Né? Cada um desses existe um pequeno tópicozinho falando ali na unidade curricular. Tá bom? Então é isso, galera. Falar um pouquinho aí, para a gente fechar de vez mesmo a aula, da estrutura de back e front office. Né? Quando a gente fala de atividade front office, a gente está falando de via regra, o cliente não consegue perceber todos os aspectos compreendidos da entrega do serviço. Na maioria das vezes, a construção da imagem do serviço prestado pela organização é realizado a partir da observação de quem tangibiliza o serviço, o pessoal do atendimento ou da linha de frente. As atividades front office ou linha de frente são uma espécie de termômetro de uma organização de serviços e é utilizado para medir o nível de aquecimento de seus mercados. Por causa da sua importância, a seleção e capacitação de pessoas que estarão em contato direto com os clientes é algo que se torna
prioritário para qualquer organização de serviços, pois em uma última análise, esses profissionais serão responsáveis por passar a imagem da organização a seus antigos e novos clientes. Então, pessoal, quando a gente fala aí do front office, ou linha de frente, a gente está falando do colaborador, daquele que está ali de frente com o cliente. Lembra que eu falei para você, quando você contacta uma TV a cabo, antes de você contactar, você tem que ligar para um telefone e alguém vai te atender, vai pedir os seus dados, vai fechar preço com você, tudo isso? É dessa pessoa que eu estou falando. Como o contato é de longa distância e é via telefone, a pessoa que está ali pronta para te atender e vender para você um serviço, ou até mesmo prestar um suporte, ela precisa e há necessidade de ela ter uma alta capacidade de fazer isso. Por quê? Porque a empresa passa pelas mãos dela. Né? Ou seja, a responsabilidade dela é muito grande, né? Como se fosse uma parte visível do atendimento. Né? Então a pessoa precisa ter ali realmente um treinamento muito específico. Tá? Eu estou falando da linha de frente. Okay? Quando a gente fala do back office, né, a própria tradução sugere que são serviços feitos por trás. É toda a parte de gestão interna das operações de uma organização, que inclui as atividades de planejamento, marketing, inteligência, logística, produção, gerenciamento de pedidos, gestão de relacionamentos com os clientes, relatórios, finanças, tecnologia da informação, recursos humanos, serviços aos clientes, etc. Como acontece na maioria dos casos, o cliente não sabe que por trás de um serviço prestado existe uma grande estrutura. A missão da empresa, ao desenvolver uma eficiente estrutura de back-office, é garantir que os serviços sejam prestados com excelência. Eu falei para você do atendente lá na linha de frente, que atende você e fecha pedido, que faz o suporte. Agora a gente está falando daqueles que estão por trás, aqueles que não têm contato direto com o cliente, mas faz a empresa acontecer. Tá? Você quer ver um exemplo? Você não tem, quando a sua internet dá problema na sua casa, e você tem contato com a linha de frente, quem vai na sua casa é o back-office, é aquele que vai por trás. Ou seja, aquela pessoa que foi colocada estrategicamente em determinado bairro com X clientes para ficar ali rodando e atendendo as pessoas, ou as casas, ou os clientes que estejam com algum tipo de problema. Então alguém, de forma estratégica, percebeu que para 100 clientes precisa de um suporte. Para 200 clientes, 2 suportes. E assim sucessivamente. Justamente porque eles conseguem entender que num mês eles conseguem atender 40 clientes, né, 50 clientes. Então essas pessoas que estão por trás, elas também fazem o serviço acontecer. E muitas das vezes elas não são vistas, mas são importantes. Então é isso, pessoal. Bastante coisa, né? 18 minutos falando aí, mas tenho certeza que de alguma forma acrescentei um pouquinho aí essa aula 7. Em breve nós teremos a aula 8 e estaremos aí fechando a nossa unidade. Tá bom, pessoal? Se for alguma dúvida, me procure lá no fórum de dúvidas. Tá bom? Forte abraço e bons estudos!